Fala pessoal do Critica Brasil, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, como vocês já sabem, né? Vitor Hugo Fernandes. E pessoal, hoje eu vou estar apresentando aqui nessa noite de segunda-feira. Estou gravando ainda com sol, né, de dia. O Aquiles não pôde gravar, está aqui gravando esse programa. Ele está no interior do Amazonas, estava com dificuldades técnicas lá com a internet, então pediu para eu estar gravando esse programa aqui nessa segunda-feira de noite com vocês. Pessoal, hoje é uma segunda-feira cheia, muitas notícias, muita coisa acontecendo, escândalos bem graves em Brasília envolvendo o ministro Paulo Guedes. Né? A gente tem um monte de informações. Paulo Guedes nos escândalos das offshores, né? Empresas no exterior. A gente tem Augusto Aras, que diz que já vai investigar, né? Parece que não está muito convicto com isso não, mas disse que vai abrir uma investigação preliminar para investigar o Paulo Guedes. A gente tem o velho da van, né? O conhecido, querido nosso, querido logicamente, entre aspas, que apareceu também com 112 milhões em offshore, né, empresas do exterior. A gente vai falar já o que é isso, como é que isso funciona. Temos também o ministro Barroso dizendo que o Brasil terá eleições livres em 2022 com instituições funcionando. Né? Temos também o caso que é o do Fantástico que aconteceu ontem, em que médicos da Prevent Senior, né, contam as pressões que recebiam para implantar, né, pôr em prática ali o famoso kit Covid. Né? Outra informação que vamos ter hoje também é que brasileiros com offshores em Pandora Papers devem à União 16 bilhões de reais em impostos. Então, muita coisa acontecendo hoje aqui na política. Então vamos lá, primeira notícia de hoje é que o segundo deputado Paulo Pimenta, deputado federal do PT, ele teria recebido essa informação e publicou isso, tá no Twitter dele, né? Que, avisado que Carlos Bolsonaro seria preso, Bolsonaro ligou aos prantos para Moraes, né? Segundo Paulo Pimenta, que depois dos atos antidemocráticos ali, os atos pedindo golpe de 7 de setembro, que Bolsonaro, com medo, né, teria recebido a informação de que o filho dele, Carlos Bolsonaro, que todo mundo sabe, né, que no fim das contas ali está por trás daquele gabinete do ódio espalhando fake news aí para o Brasil inteiro, ele teria recebido essa informação e teria ligado aos prantos, né, se desculpando e tal, com o ministro Alexandre de Moraes, segundo o deputado Paulo Pimenta. Paulo Pimenta é jornalista, disse que a informação dele é confiável, que a fonte dele, né, é quente, não aponta qual seria essa fonte, mas é algo que mostra o possível, se essa informação for verdadeira, o quanto que Bolsonaro estaria preocupado, né, com a situação dele, da família dele, com a possibilidade, né, de que ele venha a ser preso, porque Bolsonaro já cometeu um monte de crimes, e não só ele, a família dele toda, que enquanto ele está na chefia do executivo, né, como presidente da República, está fazendo de tudo para proteger os seus filhos, mas ele já está com muito medo de que ao terminar o seu mandato que ele possa vir a ser preso, ele e os filhos dele. Então, o deputado Paulo Pimenta soltou essa informação aqui, e informação essa que é questionada por outros meios. A gente tem alguns jornais mais à direita que questionam essa informação. Segundo o jornal Pleno News, o Temer teria desmentido essa informação em uma entrevista que ele teria dado ao jornal Folha de São Paulo. Ele teria negado essa informação. O jornal Gazeta Brasil teria confirmado, né, essa informação, que essa informação não procederia, que o Temer teria negado isso. Bom, a gente está trazendo aqui então para vocês a informação do deputado Paulo Pimenta, o contraditório disso, né, vindo de outros jornais dizendo que o Temer teria desmentido essa informação do deputado Paulo Pimenta, e vocês tirem, né, naturalmente, as suas conclusões. Agora vamos passar para a notícia mais quente do dia, né? O assunto que tem sido falado na mídia desde ontem à noite, né? O assunto que concentra a principal atenção da mídia no Brasil inteiro, né? Que é o escândalo das offshores, né? Existe um consórcio, né? Uma reunião de jornalistas, um projeto, na verdade, vou ler aqui um pedacinho, é o projeto Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que reúne mais de 600 repórteres de 151 veículos em 117 países e territórios. Né? Esse pessoal se uniu, e tem gente do Brasil também, né? Aqui no Brasil a gente tem a Agência Pública, faz parte disso, tem a Revista Piauí, Poder 360, Portal Metrópolis. Então tem uma equipe de jornalistas do mundo inteiro que fez uma reportagem investigativa, tem investigado há muito tempo, e surgiu praticamente um dossiê a partir dessa investigação, que é o Pandora Papers, que investiga dinheiros que são escondidos em paraísos fiscais. Antes, vamos entender o que são esses paraísos fiscais, pessoal.
paraísos fiscais são países, normalmente países muito pequenos, que recebem dinheiro de outros países que são considerados paraísos fiscais por não declararem quem são donos daquelas contas ali, por manterem em sigilo, né, em segredo, a composição societária ali das empresas, quem são os sócios, quem são os donos, né, das empresas, e por também não cobrarem, ou não cobrar nenhum imposto, ou cobrar muito pouco imposto. Isso faz com que o dinheiro vindo da corrupção do mundo inteiro, lavagem de dinheiro, dinheiro do tráfico de drogas, dinheiro de tráfico de armas, dinheiro de corrupções ali internas dos governos, o dinheiro de impostos sonegados, enfim, os dinheiros ilícitos do mundo inteiro vão para esses paraísos fiscais, porque lá eles vão estar protegidos. Então, se tem a legislação de um país que inibe, que quer cobrar um determinado imposto de uma determinada atividade, você joga esse dinheiro para lá, ou então fale com a sua empresa, diz que não tem nada, joga o dinheiro lá no paraíso fiscal. Então, é conhecido tradicionalmente esses paraísos fiscais como ser o local que você esconde o dinheiro dos corruptos do mundo inteiro. Né? Não quer dizer necessariamente que a pessoa que tenha uma offshore, né? O que é uma offshore? Offshore significa, na tradução livre, né? É fora do território. Né? Quer dizer, um dinheiro que você tenha no exterior, fora do território do seu país. Não quer dizer necessariamente que todo mundo que tem dinheiro lá é um dinheiro vindo da corrupção. No caso brasileiro, é legal você ter, a legislação brasileira diz que é legal você ter o dinheiro lá, desde que você informe isso à Receita Federal. Paulo Guedes, foi descoberto que Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, tinha investido lá desde o ano de 2014, foi quando ele abriu essa offshore, que é uma empresa ou uma conta que você abre, né? Num paraíso fiscal dele, que no caso dele foram as Ilhas Virgens, e tem também o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, que tem também uma offshore no Panamá. Né? É um país também que atua aí como paraíso fiscal. Tem vários outros, tem Ilhas Virgens Britânicas, você tem as Bahamas, você tem as Ilhas Caimã, a própria Suíça e vários outros países, né, agem desse modo, escondendo aí os seus recursos. Paulo Guedes tinha guardado lá 9 milhões e meio de dólares, que traduzindo, né, fazendo a conversão, para os valores atuais da moeda brasileira, dá aí em torno de 50 milhões de reais. E repito, não necessariamente é um dinheiro criminoso, desde que você declare isso à Receita. A questão é, Paulo Guedes é o ministro da Economia do Brasil. E o ministro da Economia, não só ele, os ocupantes de altos cargos da administração pública brasileira não podem ter investimentos financeiros, menos ainda no exterior. Isso fere o código de conduta dos servidores públicos, né, de alto nível do Brasil, o artigo 5º, né, do Código de Conduta da Administração Federal. Você não pode ter investimento no exterior. Muito menos você sendo o ministro da Economia. O cara que mexe, que determina, estimula. Por exemplo, ele tem o poder de comprar dólares e fazer a cotação subir, de fazer a cotação descer, de vender dólar para poder, enfim, baixar dólar. Tem o poder de interferir em diversos fatores da economia. Então, ele tem o poder, enquanto agente público, enquanto ministro da Economia, criar determinadas políticas que vai beneficiar os seus investimentos privados. Então, não pode fazer isso. E existe uma comissão de ética dos servidores públicos que avalia se essas situações são corretas ou não, éticas ou não. Paulo Guedes informou isso quando virou ministro da Economia, a partir daquele momento ali, desde 2019, portanto. Ele já não poderia mais ter nenhum tipo de investimento. Ele vai e informa isso à comissão, e a comissão finge que não vê e dá ok para aquilo ali. Disse que não viu nenhum problema, nenhuma irregularidade, mesmo que a nossa legislação proíba isso de forma clara. Então, essa comissão fez vista grossa, na realidade, para essa situação irregular, né, do Paulo Guedes. Tanto que tem um membro dessa comissão, né, um ex-membro dessa comissão, que saiu, pediu demissão e denunciou, né, o fato de o governo está fazendo vista grossa, né, dessa comissão está fazendo vista grossa para membros, altos membros, né, do governo brasileiro. Então é uma situação gravíssima. Aliás, não é só Paulo Guedes, a gente já vai falar já, tem vários outros membros do governo brasileiro, da elite brasileira, que estão envolvidas nesse caso agora do Pandora Papers. E essa situação gravíssima já tem sido denunciada. Você já tem o deputado Marcelo Freixo, do PSB, aqui do Rio de Janeiro, né, que era do PSOL, agora foi para o PSB, que já pediu que o Ministério Público Federal investigue esse caso,
O PT, Partido dos Trabalhadores, pediu também que o Ministério Público investigue esse caso, porque é algo gravíssimo, né? E, aliás, é importante aproveitar para fazer uma discussão, né? Tem vários outros membros da elite brasileira e grandes empresários brasileiros envolvidos nisso, né? A gente sempre acha, o pobre é malandro, os pobres fazem um gato ali de energia elétrica, o pobre dá um jeito de conseguir alguma coisa, avezemente ali para ganhar o Bolsa Família, né? Dando a entender que a classe média, principalmente a elite, são trabalhadores, são pessoas corretas e honestas, e o pobre é que comete muitas, né, desonestidades. Quando, na verdade, esse escândalo e vários outros que a gente pôde ver, não só a Lava Jato também, vários outros escândalos de corrupção, mostrando pra gente que as elites cometem muito mais crimes. Os ricos sonegam impostos muito mais do que os pobres, até porque o pobre não tem como sonegar um imposto. O imposto está nos produtos que os pobres compram, né, no seu dia a dia, e não tem como não pagar o imposto, porque já está embutido no valor do produto o imposto. Então o pobre não tem como sonegar o imposto. Os ricos sonegam muito imposto. Então, tem vários outros casos que a gente vai ver aqui que só comprovam isso. Que, no fim das contas, essa elite brasileira, né, essa elite do atraso, como diz o Gessé Souza, é que suga o povo brasileiro, suga o Estado brasileiro, sonega imposto, enquanto nós, pessoas comuns, pagamos nossos impostos religiosamente, porque está nos produtos, né? Você não tem nem como fugir. Ou uma pessoa de classe média ganha 4, 5, 6 mil reais, que tem que pagar aquela percentual alto, né, de imposto de renda, empobrece mais ainda a população. Mas não foi só, né, o Paulo Guedes está envolvido nisso, não. Agora, o Augusto Aras, segundo aqui a reportagem do jornal Brasil 247, ele anunciou que vai fazer uma averiguação preliminar sobre a Pandora Papers e diz que ouvirá Paulo Guedes. Mas na própria declaração que o Aras dá, ele já dá a entender que não vai investigar muita coisa, não. O Aras tem uma fala, né, dizendo que a PGR fará, lendo aqui, como praxe, uma averiguação preliminar, vamos ouvir algumas pessoas e requisitar documentos, disse o titular da PGR. No entanto, todo o teor, né, da fala do Aras dá a entender. Ele fala, por exemplo, que o Paulo Guedes pode responder com toda a tranquilidade do mundo, você já dando a entender que é uma investigação, dizendo que não pode fazer investigação com base em informações da mídia, que precisa de documentos oficiais, que respeita muito a mídia, mas não pode se basear, né, nas informações da mídia, ok, o que está correto, ele não pode se basear em informações midiáticas e sim em documentos oficiais. Mas todo o teor da fala dele já dá a entender uma certa proteção, né, a Paulo Guedes. Vamos lembrar que o Aras já está há muito tempo fazendo de tudo para agradar o Bolsonaro, sendo inclusive acusado por deputados, membros do Ministério Público e outras pessoas também de estar fazendo vista grossa para os casos de corrupção do governo Bolsonaro, inclusive com setores da sociedade e da política pedindo inclusive o impeachment do Augusto Aras, por ele estar prevaricando na sua função de fiscalizar, né, a alta cúpula do governo brasileiro. Lembrando que o Aras, né, está fazendo de tudo para agradar o governo Bolsonaro, para ver se de repente não consegue ser indicado aí ao Supremo Tribunal Federal. Então o Aras disse que vai abrir essa investigação preliminar, mas que primeiro ele quer ouvir o Guedes, que ele não está abrindo inquérito ainda, é uma investigação preliminar, né? Vai oficiar, vai chamar o Guedes para explicar, o Guedes vai falar alguma coisa e o Aras vai decidir posteriormente se abre um inquérito para investigar isso ou não. A gente já percebe uma certa má vontade do Aras aqui em fazer o seu trabalho de investigação como deveria ser, né? Tá virando o novo engavetador-geral da República, tal como era o chefe do Ministério Público no governo Fernando Henrique também. Próxima notícia de hoje, pessoal. Hang é o velho da Van, né? Luciano Hang, escondeu offshore em paraíso fiscal por 17 anos e tinha 112 milhões de dólares, não é reais não, tá? Dólares, que em reais dá 600 milhões, em conta em 2018, revela Pandora Papers. E tem um detalhe, o Luciano Hang, além de ter esse valor altíssimo, repito, 112 milhões de dólares, né, que em reais dá 600 milhões, olha quanto dinheiro. Lembrando que recebeu o financiamento do BNDES, recebeu empréstimo para pagar em dezenas e dezenas de anos, ele vai estar morto, né, a empresa dele vai estar pagando esses empréstimos ainda. E o Luciano Hang tinha esse dinheiro todo, tinha esse dinheiro todo no exterior, parece que ele já regularizou,
Mas quando ele fez essa transferência de dinheiro para o exterior, ele não informou a Receita Federal, como é obrigatório fazer. Como eu disse no caso do Paulo Guedes anteriormente, não é crime por si só você ter um offshore, né, que é uma conta ou empresa no exterior em um paraíso fiscal. Lembrando que normalmente isso é utilizado para a corrupção. Mas não quer dizer necessariamente que um dinheiro que esteja lá é, por si só, uma atividade criminosa ou de corrupção. Pode não ser. Desde que você informe às autoridades brasileiras, à Receita Federal. Ele não fez isso. Ele transferiu um valor alto, repito, 112 milhões de reais, sem informar às autoridades brasileiras. Ele só foi regularizar essa empresa dele em 2016, né? E aí ele pagou os tributos devidos aí, pagou 15% de imposto sobre o valor que ele tinha no exterior, uma multa por ter mantido esse valor no exterior, declarou que o recurso era legal. A Receita Federal não investigou, não investiga esse tipo de situação. Aliás, vale a gente pensar em um valor tão grande quanto esse e a Receita Federal não investiga. Vai você, cidadão comum que ganha 3, 4 mil reais quando você declara o seu imposto de renda, deixar de declarar alguma coisa para ver o problema que você não vai ter, né? E aí um valor gigantesco desse, parece que os órgãos, né, de fiscalização parece que fingem que não estão vendo esse valor todo. E aí o Luciano Hang simplesmente declarou que o dinheiro era legal e ficou por isso mesmo, não teve investigação. Agora, durante 17 anos, ele manteve esse recurso por 17 anos, ele esteve em situação irregular, ilegal, né? Portanto, é de se pensar, por que foi irregular? Por que ele não declarou à Receita Federal 112 milhões de reais, como a lei determina que deve ser? Isso é uma situação por si só ilegal. Ele esteve irregular, ele esteve ilegal por 17 anos. E, aliás, é mais um retrato, né, da nossa elite brasileira, com todo aquele discurso moralista, dizendo que gera empregos e que gera recursos para o país, e que gera riqueza para o país, enfim, com aquele papo de que são muito úteis ao Brasil, à sociedade brasileira, como se eles estivessem dando empregos à população pobre, né? Como se nós é que precisássemos dele. Quando, na verdade, a gente vai investigar, é mais um imoral, é mais um sonegador de impostos, é mais um que está omitindo um valor de 112 milhões de dólares, que em reais é 600 milhões, do governo brasileiro, das autoridades brasileiras, durante 17 anos. Quer dizer, por que ele escondeu, por que ele não declarou esse valor à Receita Federal? Outra informação que a gente tem aqui hoje também é que não é só o Luciano Hang, não, tem vários outros. Brasileiros com offshore no Pandora Papers devem à União 16 bilhões em impostos. Bilhões. Quer dizer, esses caras estão cheios de dinheiro no exterior, que jogam para o exterior, e lógico que não é pessoa comum, não sou eu um professor, não é fulano ali que é jornalista, não é gente comum que tem dinheiro para fazer isso. A gente está falando aqui de gente rica, a gente está falando de gente com muito dinheiro. Um deles é bem conhecido de todo mundo, que já foi o cara mais rico do Brasil, que é o Eike Batista. É um cara que teve dinheiro guardado lá por muitos anos e deve dezenas de milhões de reais aos cofres públicos brasileiros. Olha, essas pessoas devem, são 66 pessoas no Brasil, entre empresários e políticos. 66 pessoas. Devem um total de 16 bilhões em impostos. Como é que a Receita Federal não sabe disso? Como é que essas pessoas que às vezes falem a sua empresa para não ter que pagar os seus impostos, seus direitos trabalhistas, suas dívidas, né, com outros credores e também a dívida com o governo brasileiro, né, com os impostos. Sonegam imposto à torta e direito, né, devem 16 bilhões em impostos e tem o seu dinheiro guardado no exterior, né, tem o seu dinheiro guardado nessas offshore, nessas empresas, nessas contas no exterior. Isso nada mais é, pessoal, do que formas que a elite brasileira tem de esconder os seus recursos no exterior e não ter que pagar os impostos que devem aqui no Brasil. Mais uma vez, aquela elite que é tão moralista de falar, dar a entender que gera emprego, que gera riqueza e desenvolvimento para o país, como se estivesse ajudando o país e não agindo com o intuito de obter lucro, né, como é natural em qualquer atividade capitalista, que no fim das contas, esses são as pessoas que estão sonegando, que estão roubando, que estão pilhando o país, na verdade, né, ao ganhar dinheiro, esconder o dinheiro no exterior e não pagar os impostos que devem ao governo brasileiro. E vamos ficar atento a isso, que isso é um assunto que não vai acabar agora não. Esse assunto aí do Pandora Papers vai ser um assunto falado ainda pelos próximos dias e semanas aí na política brasileira, até porque tem vários deputados que já estão falando em criar uma CPI para investigar esses Pandora Papers, que é algo gravíssimo, né? Você envolve muita gente
da elite brasileira, seja grandes empresários, seja culpa do governo Bolsonaro. E outra questão que vale se perguntar também, será que Bolsonaro não sabia desses investimentos que Paulo Guedes, ministro da Economia, o número 1 da Economia e presidente do Banco Central, quer dizer, um cargo importantíssimo dentro da gestão pública brasileira, e Bolsonaro, será que não sabia de nada? Ele que é tão moralista, que entrou para combater a corrupção, né, que é o discurso que ele fez. Bom, partindo aqui para a nossa penúltima notícia do dia, né, que é aqui do jornal G1, que diz que Brasil terá eleições livres em 2022 e com instituições funcionando, diz Barroso, né? Barroso, que é o presidente do TSE, ele fez essa fala na abertura de um evento acadêmico, né, realizado pela Associação dos Magistrados do Brasil e pelo Tribunal Superior Eleitoral, um evento acadêmico para discutir as eleições, né, a integridade eleitoral na América Latina. Ele teve umas falas bastante interessantes, ele evitou de dar o nome do próprio Bolsonaro, né? Evitou de citar nominalmente Bolsonaro, mas a fala dele dá a entender claramente que ele estava se referindo ao chefe do executivo, ao Bolsonaro. Ele diz o seguinte: estou seguro de que nós chegaremos às eleições de 2 de outubro de 2022, daqui a um ano, com as instituições funcionando, eleições livres e uma campanha aberta, robusta, mas digna, acrescentou. Ele diz também o seguinte sobre os ataques à democracia. Ele diz o seguinte, né? Barroso, presidente do TSE. A estratégia antidemocrática. O populismo extremista e autoritário ataca as instituições judiciais, ataca as instituições eleitorais como forma de minar a democracia, e para a proteção da democracia só existe um remédio, eu diria. Na farmacologia jurídica, na verdade, um conjunto de remédios: instituições fortes, sociedade civil mobilizada e imprensa livre, declarou. Então o Barroso faz isso sem citar o Bolsonaro, ele fala de ataques à democracia, que claramente foi feito o Bolsonaro, ele está indiretamente, né, de forma implícita ali, se referindo aos ataques que o Bolsonaro fez, dizendo que as urnas eram fraudadas, que o voto precisaria ser impresso e auditável, né, como se não tivesse auditoria, colocando em xeque, portanto, as eleições, as urnas e, portanto, o sistema eleitoral brasileiro, as suas ameaças, que claramente ele fez ameaças de golpe, não só no ato de 7 de setembro agora, mas ao longo do governo. O Bolsonaro sempre foi golpista, o Bolsonaro sempre foi um ditador, ele só não implanta uma ditadura porque não tem força política para fazer isso, mas ele já tentou o quanto pôde. Então Barroso cita ele, né, indiretamente, não dá o nome dele, mas a gente sabe que ele está falando aqui claramente do Bolsonaro, e dá a entender que o Poder Judiciário não apoiaria nenhuma tentativa de golpe. E diz, inclusive, que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo é que agiram como freios aí às tentativas autoritárias do Poder Executivo, ou seja, Bolsonaro. No entanto, vale a gente se questionar o seguinte, né, analisando aqui essa notícia. Bolsonaro sempre foi um antidemocrático, Bolsonaro sempre foi um ditador, sempre foi um golpista. E Bolsonaro chegou ao poder utilizando largamente de fake news, se utilizando largamente de disparos automáticos no WhatsApp, financiado não sabemos exatamente por que ainda, porque não temos investigação para isso. O Poder Judiciário viu isso calado, quieto, fingindo que não estava vendo nada. Bolsonaro fez na Câmara dos Deputados, quando do impeachment da Dilma em 2016, uma homenagem ao coronel Carlos Brilhante Ustra, um torturador bárbaro da ditadura que torturava mulheres com rato na vagina. Onde estava o Supremo Tribunal Federal quando um deputado, um então deputado, né, Bolsonaro, faz essas acusações, faz essas falas gravíssimos que claramente estão ferindo a Constituição. Então Bolsonaro deu um passo 1, antidemocrático, deu um passo 2, deu um passo 3, deu um passo 4, o Supremo Tribunal Federal não fez nada, fingiu que não estava vendo, Procuradoria-Geral da República também. E agora que Bolsonaro fica à beira de tentar um golpe de Estado, aí sim o Judiciário aparece se posando também de salvador da pátria, mas vale se perguntar, cadê o Judiciário em 2019? Cadê o Judiciário em 2020? Cadê o STF em 2018? Cadê as investigações efetivas sobre a chapa Mourão e Bolsonaro, que utilizou largamente de fake news e de disparos automáticos, tudo situações, né, ilegais? Cadê o Judiciário que não investigou, que investiga o Ministério Público? Perdão, cadê o Ministério Público que não investigou isso? Cadê o Judiciário que não julgou esse tipo de situações? Então vale a gente se refletir. Por que essa fala do Judiciário não foi feita ano passado ou ano retrasado? Para concluir, nossa última notícia do dia foi a reportagem do Fantástico, né, que teve ontem,
e é sempre um assunto que vai ser assunto, né, nos próximos dias da semana, que foi sobre o escândalo da Prevent Senior, né? Só para quem não se recorda aí, a Prevent Senior é aquele plano de saúde, operadoras de plano de saúde, que Bolsonaro utilizava como comprovação da eficácia do kit Covid, né? Que era o argumento que Bolsonaro utilizava para dizer, olha, não precisa usar máscara, não precisa fechar nada, não precisa ter nenhum tipo de restrição, não precisa, tem que se aglomerar mesmo. Por que Bolsonaro dizia isso? Ele utilizava como prova para os seus argumentos o caso do kit Covid que estava sendo empregado por essa operadora de plano de saúde, a Prevent Senior. Então isso era a base que Bolsonaro se utilizava para o seu negacionismo, né, do tratamento precoce que Bolsonaro tanto falava. E agora veio esse escândalo da Prevent Senior, que foi comprovado, e a reportagem do Fantástico ontem falou isso, que mostrou, né, que os médicos, 3 médicos deram entrevista e falaram que estão com muito medo de dar entrevista, porque eles sabem com quem eles estão lidando. Eles estão lidando com gente rica e com gente poderosa, e bolsonarismo é algo muito grave. Eu já recebi algumas ameaças de morte por ter enfrentado ideias bolsonaristas. Então essas pessoas que se expõem na televisão, que é algo mais grave ainda, estão com medo, e com medo com razão, né? E aí eles falaram que eram pressionados, né? Deram entrevistas aqui falando o quanto que eles eram pressionados a utilizar, a receitar esse kit Covid, que o plano de saúde ficava ali investigando, registrando quem receitava o kit Covid, quem não receitava o kit Covid, que essas pessoas eram repreendidos quando não utilizavam o kit Covid, comprovando, portanto, que os médicos eram pressionados a utilizar cloroquina, ivermectina, né? Esses remédios aí que é comprovadamente ineficaz, né? Não se trata de não ter comprovação de ser eficaz ou não. É comprovadamente ineficaz. Os médicos eram pressionados de forma ilegal, afinal de contas isso fere a autonomia do trabalho do médico, a utilizar esse kit Covid. Deram entrevista ao Fantástico. Teve uma fala bem interessante de um médico que eu queria pedir licença para ler rapidinho, que ele diz o seguinte, o médico: nós estamos fazendo a coisa certa, nós não somos criminosos. O bem social, eu acho que tem que prevalecer acima de qualquer outra definição, ou de dinheiro ou de lucro. Ou seja, dizendo claramente que estavam sendo pressionados pelo plano de saúde a implantar esse kit Covid, a dar alta às pessoas, sem essas pessoas estarem realmente em condições de ter alta, só para poder liberar leito para atender mais gente e ganhar mais dinheiro por isso. Lembrando que, repito, esse foi o caso que Bolsonaro utilizou como exemplo para sustentar a sua tese de defender o tratamento precoce, que, repito, é completamente ineficaz. Bom, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Foi um pouco mais rápido, né? Lembrando que o link do meu canal fica aqui embaixo também. Pedir para vocês curtirem lá, comentarem, se inscrever lá no meu canal. Curtir aqui o vídeo do Aquis também, comentar, compartilhar com outras pessoas. A gente precisa sempre fortalecer, né, os canais de esquerda e progressistas aqui na internet. Ok, pessoal? Um abraço, até semana que vem.